Me avisa aos cantadores que eu cheguei agora. Cultura no ponto. Pra senhora, o que é um ponto de cultura? Negócio de mamulengo, né? Ciranda. O resto sei lá não. Ponto? Não tô entendendo. Ponto de cultura é o ponto onde, sei lá, onde as pessoas se encontram. O Ponto de Cultura é um dos braços do programa Cultura Viva, carro-chefe da política cultural do Ministério da Cultura. O objetivo do Cultura Viva é ambicioso e seu sucesso envolve a interação, a troca de informações e a ampla distribuição de conhecimento. O interesse é que muitos se envolvam nesse projeto, para que a gente tenha, de fato, uma política cultural inclusiva e democrática. Uma frase que eu gosto aí que dizem que é o seguinte: o ponto de cultura é muitos. Apesar do erro semântico da frase, ela traduz a concepção. A chave do ponto de cultura é a diversidade, mas ao mesmo tempo uma diversidade é onde a gente se unifica, onde a gente se compreende enquanto parte de uma mesma rede. O fato de ser ponto de cultura pode ser um maracatu, uma casa de candomblé, um grupo de teatro, mas sendo ponto de cultura nós mantemos a nossa autonomia, a nossa diversidade, mas ao mesmo tempo nos compreendemos como parte de um movimento só, um movimento de muitos movimentos, uma cara de muitas caras, um ponto de muitos pontos. Esse é o ponto de cultura. Teatro como o sol do mar suspende a lua. Olha o teatro no meio da... Ponto de cultura é um exemplo popular, aonde as coisas se encontram todas no mesmo lugar, e sem o ponto de cultura nada pode avançar. O capoeirista está presente, também vai o professor, e sem o ponto de cultura alguém pode perder o valor. O Cultura Viva busca valorizar as práticas e os valores culturais de comunidades de baixa renda, até então pouco favorecidas pelos sistemas de incentivo à cultura. Os conceitos de empoderamento, autonomia e protagonismo social são fundamentais para o desenvolvimento deste projeto. O programa em si, Cultura Viva, todas as suas partes constituintes, os pontos de cultura, que é o seu principal elemento, tudo isso, enfim, a gente conseguiu hoje fazer com que seja entendido como uma coisa interessante e importante. Uma das possibilidades de que isso dê mais frutos, se multiplique, atenda mais novas comunidades e tudo, é o envolvimento dos governos estaduais e municipais. Nós lançamos uma proposta que já vem sendo trabalhada de envolvimento dos governos estaduais através de suas secretarias de cultura, suas secretarias de educação, suas secretarias de turismo, enfim, quaisquer das áreas que compreendam com os pontos de cultura como uma coisa interessante, se envolverem na multiplicação desses pontos. Alguns estados já estão respondendo, algumas prefeituras já estão respondendo. Eu tenho uma satisfação enorme saber que Pernambuco já está articulando seus próprios pontos de cultura através de meios que não são apenas os meios do Ministério da Cultura, através de meios que a própria comunidade, o próprio Estado de Pernambuco, que a própria articulação dos pontos já existentes está indo buscar esses meios através dos governos de Pernambuco, dos municípios, da mobilização da comunidade. Já é um produto do trabalho dos pontos de cultura lá em Pernambuco, junto com o trabalho de gabinete, enfim, que se faz em Brasília, que se faz, enfim, na área propriamente do Ministério. Parabéns a Pernambuco. O programa Cultura no Ponto, que você terá a oportunidade de assistir todo mês na TVU, é uma iniciativa do Pontão de Cultura da UFPE e dos Pontos de Cultura de Pernambuco, com o apoio da Fundarp. Cultura no Ponto. Eu acho que esse é o pacto fundador, é o grande recado que o governo federal, através do Ministério da Cultura, através da Universidade Federal de Pernambuco, está dando para todo o Brasil. Como fazer com que os pontos de cultura, as matrizes culturais, que são responsáveis por carregar toda a história do nosso estado e também para ressignificar
o futuro, através da juventude, essas matrizes sejam apoiadas não só para a sua manutenção, para a sua sustentabilidade, mas apoiadas para que elas possam ecoar nas 12 regiões do estado, para todas as gerações, o que de fato constrói a nossa história. Esta visão do ministro Gilberto Gil, que ele chama o DOIM cultural, né, foi abraçado pelo governo Eduardo Campos, que passou a considerar os pontos de cultura como exatamente as células culturais para que a gente possa responder ao dinamismo, à diversidade cultural dessa imensa nação cultural chamada Pernambuco. O programa Cultura Viva, além de reforçar enormemente essa ideia de cidadania, ao ser uma ação que é descentralizada, que é desconcentrada, que empodera e reforça as ações culturais existentes na sociedade, ele retoma essa discussão de uma maneira bastante dinâmica, esse diálogo entre educação e cultura. É que os pontos de cultura, eles podem ser a grande possibilidade do Brasil descobrir o Brasil, do Brasil conhecer o Brasil. O programa Cultura Viva é uma rede sem fio, uma teia que nunca termina, que está sendo constantemente costurada e tudo cabe, e assim nós vamos abrindo cada vez mais novas iniciativas. É meio o princípio do programa, desesconder o Brasil, que muitas vezes está escondido de nós mesmos. E a partir desse processo, quando nós tiramos esse manto da invisibilidade sobre o próprio povo brasileiro, o que vem por aí é cada vez mais energia criativa, é tempo liberado, são novas possibilidades de transformação da nossa vida e do nosso país. Afinal de contas, o Brasil é um país maravilhoso, bom e com tantos recursos, e ele tem que ser bom para todo mundo, não para pouca gente. E com uma iniciativa que vai surgindo em cada ponto, nova, isso é empoderamento, isso é autonomia, isso é protagonismo social. E em breve também um programa de televisão dos pontos de cultura de Pernambuco. Já existe o programa nacional, Cultura Ponto a Ponto, pela TVE do Rio, pela TV Cultura, que passa aos domingos. Agora também um novo programa com os pontos de cultura de Pernambuco. No próximo bloco, o Teia e o Ação Griot. Não saia daí, a gente volta já.